onde as escrituras têm primazia. Isso alegra teu coração? Nós estamos numa comunidade onde a Bíblia é levada a sério como palavra de Deus, tanto no púlpito quanto nas relações. É nesse lugar que nós estamos. Quantos aqui estiveram na última quinta-feira? Levanta a mão assim, só para eu saber. Na última quinta-feira, no culto de Espaço para Deus, foi lindo o que aconteceu aqui. Porque nós experimentamos da presença de Deus, foi incrível. E no final da reunião foi enfatizado que nada do que estava acontecendo aqui poderia acontecer divorciado das Escrituras. Que as Escrituras são como uma régua de medir para ver o que de fato é vindo de Deus ou não, o que é excesso e o que não é. Então nós estamos numa comunidade que é bíblica. E pelo fato de nós estarmos numa comunidade que é bíblica, nós estamos numa comunidade que é saudável para nós e para a nossa família. E isso é motivo de alegria para o nosso coração. Amém? Isso alegra o seu coração? Então, seu dever de casa, se você perdeu uma aula anterior, vai lá no canal do YouTube da nossa comunidade e assiste. As aulas estão muito boas mesmo. Antes da gente comentar a resposta da pergunta 32, eu quero montar um pano de fundo com vocês, baseado nas aulas anteriores, para que a resposta dessa pergunta aqui 32 fique muito clara para nós. Porque numa das aulas que eu dei, eu falei que quanto mais clara for a má notícia, mais gloriosa vai ser a boa notícia diante dos nossos olhos. Thomas Watson, ele tem uma frase em que ele diz: até que o pecado seja amargo, ou até que seja amargo o pecado, Cristo não será doce. Antes de nós entendermos como Deus nos salva, que é a aula de hoje, justificação, santificação, é como Deus nos salva, nós primeiro precisamos entender do que Deus nos salva. Isso precisa estar muito claro para nós, para aí a aula de hoje ter muito sentido, tá bem? Gente, até aqui alguma pergunta? Tranquilo? Então vamos. Nós vimos nas aulas anteriores que depois da queda, e quando eu falo queda, eu estou me referindo ao pecado original. Estou falando lá do pecado cometido por Adão e Eva, lá no Gênesis, quando eles deram ouvidos à voz de Satanás e eles comeram da árvore que Deus havia ordenado que eles não deveriam comer. Deus havia proibido. Então, Adão e Eva, no Éden, eles transgridem a lei de Deus. Só que não é só Adão, como indivíduo, que transgride a lei de Deus, mas todos nós transgredimos a lei de Deus. Vocês lembram do que eu falei sobre isso? Adão, ele não era só o primeiro, porque tinha que começar por alguém. E não importava muito, no final das contas, o que Adão iria fazer ou deixar de fazer, porque depois viriam muitos descendentes de Adão e teriam muitos seres humanos semelhantes a ele. Na verdade, Adão, ele era o nosso representante legal no Éden. Então, pelo fato de Adão ter transgredido a lei de Deus, todos nós transgredimos. Aí, se você estiver anotando, se anota aí, transgredir tem a ver com ir além do limite estabelecido. Isso significa transgressão. Ir além do limite estabelecido. Uma outra definição, quebra de uma ordem. Isso é transgressão também. Então, transgressão, ir além de um limite estabelecido, quebra de uma ordem, infração, tudo isso. Foi? Um exemplo que fica muito claro para a gente sobre... Obrigado. Um exemplo que fica muito claro para a gente sobre transgressão é, por exemplo, nós temos na nossa lei algo contra o roubo, certo? Se alguém rouba, esse alguém é considerado diante da lei um transgressor. Ele cometeu uma transgressão contra a lei. Ou seja, diante da lei, agora ele é considerado um criminoso. Isso é transgressão. Então, todos nós, depois do pecado de Adão, nós fomos colocados sob a culpa da transgressão. E não só sob a culpa da transgressão, nós fomos colocados
também sob a punição, sob a condenação da transgressão. Deus disse para Adão que se ele comesse daquela árvore, certamente ele morreria. E o que Adão faz? Come. Só que pelo fato de Adão ser o nosso representante, não só Adão iria morrer, mas todos nós. Todos nós agora estamos sob a condenação de morte. E aí eu falei com vocês nas outras aulas que essa morte é uma morte física, que tem a ver com o nosso corpo físico, é uma morte eterna, porque é a separação eterna de Deus, mas também uma morte espiritual, que é uma condição espiritual nossa diante de Deus. Nós fomos colocados também sob o domínio do pecado. Todos nós, depois do pecado, nos tornamos escravos do pecado. Nos tornamos escravos da carne, escravos do diabo, escravos do mundo. Tudo isso. Gabriel, onde está a base do que você está falando? Anota aí a base, que eu não vou ter tempo para abrir e explicar tudo dessa passagem. Até para a gente ganhar tempo, e isso já foi explicado nas outras aulas. Por isso que eu não vou explicar hoje. Anota aí, Efésios 2, do 1 ao 5, e Romanos 6, 23. Esses dois textos vai deixar isso muito claro. Efésios 2, do 1 ao 5 e Romanos 6, 23. Até aqui tá legal? Tá bem? Agora a gente vai afunilar um pouquinho. Então, todos nós estamos sob a culpa da lei. Todos nós transgredimos a lei de Deus. Estamos sob a punição, a condenação da lei, por causa de Adão. Porque Adão era o nosso representante legal. Só que pelo fato de Deus ser justo, ele teria que punir essa transgressão. Pelo fato de Deus ser justo, ele teria que punir essa transgressão. E isso precisa ficar muito claro para nós. A ira de Deus, ela não é um sentimento desgovernado, onde simplesmente Deus quer matar tudo e todos. Porque parece que quando a gente está lendo o Antigo Testamento, é essa impressão que a gente tem. Como se fosse alguém com um sentimento desgovernado, que está querendo matar tudo e todos. Só que essa não é a definição apropriada para a ira de Deus. A ira de Deus é o zelo de Deus pela sua própria glória. A ira de Deus é o zelo de Deus pelo seu próprio nome. Nós fomos contra o nome de Deus e Deus tem zelo pelo seu nome. O nome de Deus, a glória de Deus não é qualquer coisa para Ele. Então a glória de Deus e o nome de Deus também não pode ser qualquer coisa para nós. Isso precisa trazer para o nosso coração um peso de temor, porque quando a Bíblia fala sobre a realidade do inferno, como o pastor Juan falou na última aula, a realidade do inferno é justamente para demonstrar o quanto Deus valoriza o seu nome, o quanto Deus valoriza a sua própria glória. John Piper, ele tem uma frase que é escandalosa. Piper, ele vai falar que o horror do inferno é o eco do valor infinito da glória de Deus. Isso é pesado. O horror do inferno é o eco do valor infinito da glória de Deus. Porque a realidade do inferno é justamente sobre o zelo de Deus pelo seu próprio nome, pela sua glória. Abre comigo aí, em Lucas 12. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Sempre faço questão de perguntar, até aqui está bem? Bem, então vamos lá. Lucas 12, versículo 4. Então nós estamos falando de que pelo fato de Deus ser justo, Ele tem que punir a transgressão, ok? Lucas capítulo 12, versículo 4. Todos acharam? Agora vamos ler aqui, né? Fica bom, né? E está na NAA, coisa linda.
Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Versículo 5. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. O que Jesus está falando aqui é muito pesado, porque ele está falando que nós não podemos ter medo do que as pessoas pensam a nosso respeito mais do que temor a Deus. Nós não devemos ter mais medo do que as pessoas vão pensar com determinadas ações nossas, do que, em primeiro lugar, temor a Deus e de como Deus está enxergando aquela ação. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: as pessoas podem ir contra você, só que o máximo que as pessoas podem fazer contra nós é nos matar, por causa da nossa fé. Agora, Deus é aquele que pode lançar no inferno, o que é muito pior do que somente uma morte física. Isso que Jesus está falando aqui é pesado, porque o que ele está falando aqui é que nós não podemos temer a homens enquanto insultamos a Deus. Precisa haver esse peso de temor no nosso coração. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. Antes importa zelar pelo nome de Deus e pela glória de Deus do que ter a aprovação dos homens. É isso que precisa ficar bem fixado no nosso coração, isso precisa ficar fixado na nossa mente, porque isso é o que deve também nortear o nosso dia a dia. Então, como Paulo fala, nós precisamos considerar a bondade e a severidade de Deus. A bondade e a severidade de Deus não são coisas opostas. A bondade e a severidade de Deus são dois lados da mesma moeda. Não são coisas contrárias, mas são dois lados da mesma moeda. E aí, depois do pecado, depois de tudo isso, nos tornamos merecedores da punição. Nós, pela força do nosso braço, não conseguimos reverter essa situação. Todos nós precisamos de um Redentor. E quando eu falo Redentor, estou querendo dizer o que eu estou dizendo. Sabe o que quer dizer a palavra redenção? Redenção só tem sentido quando você tem uma ideia comercial. Você sabia disso? Quando essa palavra redenção é usada no grego, essa palavra tem a ver com uma ideia comercial, que significa aquisição e resgate. Isso é redenção. Redenção é quando alguém ficava escravo, porque não conseguia pagar as suas dívidas, e aí alguém vinha e pagava as dívidas desse escravo para libertar o escravo. Isso é redenção. Entende? Então, por isso, todos nós precisamos de um Redentor. Isso já ficou muito claro nas últimas aulas. Só que quando eu falo que nós precisamos de um Redentor, eu não estou dizendo, e a gente pode ter a impressão que por conta do pecado é isso que acontece, eu não estou dizendo que essa dívida tinha que ser paga para o diabo. Porque pelo fato de eu falar para vocês que nós pecamos, você pode ter a impressão de que Deus tinha que pagar alguma dívida para o diabo. A dívida ela não tinha que ser paga para o diabo. Porque a dívida era contra quem? Deus. Porque nós quebramos a lei de quem? Deus. Então a dívida ela tinha que ser quitada com quem? Com Deus, não com o diabo. Então, pelo fato de Deus ser justo, Deus teria que punir essa transgressão, a transgressão lá do princípio, e essa dívida ser quitada com Ele mesmo. A grande pergunta que eu quero responder com vocês aqui hoje, e se eu conseguir responder isso, para mim, eu já estou muito feliz, estou muito satisfeito. O que eu vou falar aqui agora não é um trava-língua, tá bom, gente? Não é um trava-língua. A pergunta que a gente vai responder aqui hoje, a equação é a seguinte: como que o Deus justo pode declarar justo ou injusto sem comprometer a sua própria justiça e sem ser conivente ou concordar com a injustiça do injusto? Não é um trava-língua.
Vou repetir pausadamente. A equação é a seguinte, vamos lá. Próxima vez acho que eu vou usar um slidezinho, né? Um quadro, né? Fica bem melhor. Como que o Deus justo poderia declarar justo ou injusto? Como que o Deus justo poderia declarar justo ou injusto sem comprometer a própria justiça, sem comprometer a sua própria justiça e nem concordar com a injustiça do injusto? Sem comprometer a sua própria justiça e nem concordar com a injustiça do injusto. Essa é a pergunta que a gente vai responder aqui hoje. Tem uma passagem que vai deixar muito claro isso, como que a gente vai responder essa pergunta. Abre comigo em Hebreus 9, 22. Parece muito ruim o que eu vou falar aqui agora, ou você pode achar desnecessário, mas ainda que estejamos colocando aqui as passagens aqui no slide, eu quero te convidar intencionalmente você a abrir sua Bíblia. Tá bom? Pode parecer desnecessário, mas não é. Porque, irmão, de coração mesmo. Se eu chegasse aqui para vocês e falasse assim, pega a sua Bíblia e abra comigo em Ageu. Muitas pessoas aqui iriam demorar para abrir em Ageu. Talvez até mesmo eu. Sabe por quê? Porque nós temos costume de negligenciar alguma parte das Escrituras. Então nós precisamos abrir mais a nossa Bíblia. Às vezes sai um pouco do telefone, sai um pouco do aplicativo, de que tu clica lá já vai direto. A gente tem que aprender a manusear a Bíblia. A Bíblia. Hebreus 9, 22. Vai dizer assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. O que o escritor de Hebreus está falando aqui é o seguinte: toda a parte sacrificial do Antigo Testamento, toda a lei cerimonial apontava para uma coisa, para isso aqui. Ó. Toda a parte cerimonial sacrificial do Antigo Testamento estava apontando para isso aqui, essa parte final aqui do versículo. Sem derramamento de sangue não há remissão. É isso que o escritor de Hebreus está deixando bem claro para nós. Então, eu te pergunto, qual é a resposta de Deus para a pergunta que eu fiz para vocês? Qual seria a resposta de Deus para aquela equação? Uma resposta só: a cruz. A cruz é o lugar onde a justiça e a bondade de Deus são manifestas de maneira perfeita. A cruz é o lugar onde a bondade e a severidade de Deus, elas se encontram de maneira perfeita. O nosso Redentor teria que pagar a nossa dívida no nosso lugar. O nosso Redentor, ele teria que ser alguém que iria assumir a nossa culpa e teria que receber a pena de morte no nosso lugar. E a forma como ele faria isso seria sendo um sacrifício substitutivo, como um representante legal. Por isso que Jesus ele tinha que ser 100% Deus e tinha que ser 100% homem. Por quê? Porque só Deus poderia salvar o homem. Mas ao mesmo tempo, Jesus, o Messias, ele teria que ser o nosso representante legal. Ele teria que ser o nosso substituto perfeito. Alguém que ia cumprir a lei, cumprir as exigências da lei no nosso lugar.
para que a exigência de Deus em relação a nós fosse satisfeita. Por isso que Jesus ele precisaria ser 100% Deus e 100% homem. A teologia ela vai dar um nome para essa união das duas naturezas de Jesus coexistindo. O nome dessa realidade é união hipostática. Se você quiser anotar, anota aí. Porque tem alguns materiais de teologia que já joga esse termo logo. Nem fala muito dessa explicação, né, antes de falar sobre a união hipostática. O nome da coexistência das duas naturezas em Jesus, a divina e a humana, é união hipostática. E isso ficou bem claro na aula da Larissa sobre quem é o nosso Redentor. Então, gente, até aqui, alguma pergunta? Algum comentário? De boa? Estão quietos hoje? Vamos lá, então. Acho que até o final da aula a gente vai ter pergunta. Acho. Vamos lá. Então, Deus Pai, através do Filho, Ele providenciou o sacrifício para Ele mesmo receber a oferta. Já parou para pensar nisso? Deus providenciou o sacrifício para Ele mesmo receber a oferta. Foi assim como em Gênesis 22, se eu não me engano, na história de Abraão e Isaque. Deus exige um sacrifício, só que no final das contas, Ele mesmo provê o sacrifício. É exatamente isso. Deus providenciou o sacrifício que Ele mesmo exigia. Ou seja, Deus se propiciou a nós. Tem um termo na teologia que é propiciação. Esse termo quer dizer que Deus Pai, através do Filho, se tornou propício a nós. Então anota esse termo aí, propiciação, que depois vocês vão conferir em casa. Propiciação. Dito isso, tudo isso que eu queria falar, montamos o pano de fundo, agora podemos comentar especificamente sobre a resposta 32, sobre o que significa justificação. Justificação é a ação de declarar que alguém está em harmonia com a lei, judicialmente falando. O termo justificação é um termo que tem uma ideia judicial, de alguém que está em harmonia com aquilo que a lei exige dele. Isso é justificação. A justificação quer dizer que eu e você, por causa do sacrifício de Jesus, nós estamos quites com a lei de Deus. A exigência de Deus, ela foi satisfeita no Filho. Nós fomos absolvidos da nossa culpa. Nós fomos absolvidos da nossa condenação. É isso que a justificação tem a dizer para nós, porque o Filho se entregou no nosso lugar como um substituto perfeito, como nosso segundo Adão, como nosso representante legal. Por isso nós estamos quites com a lei de Deus, porque a culpa foi assumida por outra pessoa. A punição foi lançada sobre outra pessoa, para que não fosse lançada sobre nós. A justificação é quando Deus está declarando justo o injusto por causa do justo. Deus declara o injusto justo por causa da justiça daquele que é perfeitamente justo. A justificação é a culpa do pecador sendo imputada a Cristo na cruz e a justiça de Cristo sendo imputada a nós, sendo atribuída a nós. A infinita justiça de Cristo sendo colocada na nossa conta. Meu amigo, vou colocar um exemplo aqui, vai ficar muito claro. Imagina que a nossa vida depois do pecado é como uma conta bancária com um saldo muito negativo. Eu acho que de conta bancária com saldo negativo a gente entende. Então, é um bom exemplo para a gente falar, não é isso? Brincadeiras à parte. A nossa vida depois do pecado, ela é como uma conta bancária com um saldo muito negativo. Só que o saldo está tão negativo que a gente não consegue pagar com os recursos que nós temos. Nós precisávamos de alguém que viria e iria pagar essa dívida no nosso lugar. E quando esse alguém pagasse a dívida, nós estaríamos justificados.
diante do banco, no caso de uma conta bancária. Isso é um exemplo que nós poderíamos usar para justificação. Outra história, que aí talvez fique ainda mais claro. Imagina que tem uma pessoa que ela está uma outra jurisdição, vamos dizer assim, onde há a pena de morte. Para determinados crimes, a pena de morte. Aí essa pessoa vai e comete o crime que a pena é pena de morte. Essa pessoa já sabe que vai ser condenada, só que antes disso ela precisa passar por um tribunal, ela precisa passar por um julgamento. E aí a pessoa sabe que vai morrer, ela vai para esse julgamento, comparece diante do juiz. Só que quando essa pessoa está chegando no tribunal, ela vê que o juiz já está arrumando as coisas para ir embora. Só que a pessoa não entende nada, porque a minha sessão era para esse horário, eu estou vendo que o juiz está se arrumando para ir embora, o que aconteceu? Era aqui que eu ia receber a condenação para ser morto. E aí o cara, espantado, chega para o juiz e pergunta: o que está acontecendo, porque meu julgamento era agora. Aí o juiz vira para o cara e fala: não, a sua sessão já foi encerrada, porque alguém veio aqui e assumiu a culpa no seu lugar, e sofreu uma execução, uma pena de morte no seu lugar. Você está aqui diante da lei, vá em paz. Isso é a justificação. A justificação é o fato de que agora, diante da lei de Deus, todos nós estamos quites com a lei por causa da justiça de Cristo sendo imputada a nós. Piper, ele vai falar no comentário da resposta 32, da pergunta 32, que a justificação é a nossa posição legal diante de Deus, por causa da nossa união espiritual com Jesus através da fé. É isso que Piper vai falar lá. Tem uma outra frase aqui do John Stott. John Stott, ele fala uma frase muito legal. Ele fala o seguinte: a justiça de Deus é a iniciativa justa tomada por Deus ao justificar os pecadores consigo mesmo, concedendo-lhes uma justiça que não lhes pertence, mas que vem do próprio Deus. A justiça de Deus é a justificação justa do injusto. É a sua maneira de declarar justo o injusto, pelo qual ele demonstra a sua justiça e, ao mesmo tempo, nos confere justiça. É assim que John Stott define a justificação. E aqui agora, eu quero falar sobre um aspecto mais prático da justificação. Você pode estar pensando: tá bom, eu entendi a justificação, sei o que isso quer dizer, mas o que isso vai implicar na prática, na vida diária? Que eu acho que a gente sempre tem que procurar fazer essa aplicação. É que nem na multidão lá de Atos, quando os apóstolos estão pregando, aí, se eu não me engano, acho que é Pedro que faz o sermão em Atos 3, não é Pedro? É, Pedro faz o sermão em Atos 3, quando ele termina de fazer o sermão, o que a multidão fala? E agora, o que faremos, pois? Já viu quando tu vai para uma... só abrindo parênteses, você já viu quando você vai para uma pregação, você ouviu sobre N coisas, mas no final das contas você se pergunta: tá bom, mas o que eu tenho que fazer? Você já assistiu alguma pregação assim? Eu já assisti muitas pregações assim. Então, sempre quando a gente está expondo algo das Escrituras, nós também precisamos pensar sobre o aspecto prático daquilo. Sempre. A justificação, ela é um ato definitivo. A justificação, ela não é um processo. Vou explicar. No que diz respeito à justificação, não existe graus. Ou seja, se eu pego o Fabrício, eu pego o Gabriel, eu não posso dizer que um é mais justo que o outro. Segundo a justificação, não há graus. Todos nós, por colocarmos toda a nossa fé, toda a nossa confiança em Jesus, nós somos igualmente declarados justos diante de Deus. Não há graus de justificação. Todos nós somos justos diante de Deus, por causa da obra de Jesus. A justificação, ela é um veredito que foi dado de uma vez por todas. A justificação, ela não é algo que Deus faz em nós. Entendo o que eu vou falar. A justificação não é algo que Deus faz em nós, mas é algo que Deus faz por nós. Não é algo que Deus faz dentro de nós, do nosso coração, mas é algo que Deus faz por nós no seu tribunal.
Por isso que ainda que nós coloquemos a nossa fé em Jesus e confessemos, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Redentor. Você já reparou que muitas das vezes, ainda assim, nós não nos sentimos justos? Mesmo a Bíblia afirmando que nós somos justos, nós não nos sentimos justos. Meu amigo, minha amiga, na caminhada cristã, a maioria do tempo nós não vamos nos sentir justos, ainda mais quando a gente peca. Só que a justificação não é algo relacionado a sentimento. Não é você sentir se você é justo ou não. A justificação é uma posição legal diante de Deus, que foi garantida para mim e para você por causa de Jesus. Não por causa do nosso mérito, mas por causa de Jesus. É uma posição legal diante de Deus, que foi dada de uma vez por todas, um veredito dado no tribunal de Deus. Depois que nós pecamos, é claro, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos abandonar os nossos pecados, mas nós ainda assim podemos nos achegar a Deus, confessando os nossos pecados, nos arrependendo dos nossos pecados, por causa do sangue de Jesus. Por causa do sangue, porque sem sangue não há remissão, como nós lemos, por causa do sangue, mesmo depois do pecado, nós podemos nos achegar a Deus. Mesmo depois do pecado. Só que a tendência que há em nós é, depois do pecado, a gente querer se esconder. Não só de Deus, mas da vida em comunidade. Todas as vezes que você vê alguém, não estou falando que todo mundo que está distante da vida em comunidade, necessariamente, está na prática do pecado. Pode ter N fatores aí, né? Só que você vai ver que a maioria das vezes, alguém que está na prática do pecado, a primeira coisa que ela faz é se isolar. Ela quer se isolar de Deus, e ela se isola de algo que possa externar para ela algo sobre Deus, que seria a igreja. Há essa tendência em nós, por causa de Adão. Adão fez isso no Éden. Então há essa tendência na nossa natureza caída. Só que por causa da justificação, mesmo depois de pecarmos, nós podemos nos achegar a Deus. Não para continuarmos no pecado, mas para sermos transformados por Ele. A justificação nunca vai ser uma licença para a prática do pecado. Se alguém vive na prática do pecado, esse alguém possivelmente não foi justificado. Então nós podemos nos achegar a Deus por causa do mérito de Jesus. Então, no início nós lemos que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e aí nós lemos Romanos 1:17. Agora abre aí comigo em Romanos 5:1, por favor. Romanos 5:1. Então a justificação ela afeta a maneira como a gente se vê depois do pecado. Isso é importante. Romanos 5:1. Todos acharam? Sim? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode deixar aí. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz aqui não é só uma questão de sentimento no interior, porque algumas pessoas podem se sentir em paz consigo mesmas, mas Deus está contra elas. Você pode estar se sentindo bem com você mesmo e Deus está contra você. Quando Paulo está falando aqui sobre paz com Deus, logo ele associa mediante a fé e associa ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque essa paz com Deus tem a ver com a justificação. Nós éramos inimigos de Deus, agora nós temos uma relação com Deus de paz. Por isso Paulo está falando aqui de paz com Deus, porque agora nós não somos mais inimigos de Deus. Nós podemos nos aproximar de Deus e ter amizade com Deus por causa de Jesus. É isso que Paulo está falando aqui em Romanos 5. Coloca aí para mim agora, Romanos 8:1. E quem quiser abrir, pode abrir também. Romanos 8:1. Agora, pois,
já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pelo fato de estarmos em Cristo Jesus, não há mais condenação para nós. Isso é glorioso. Não há mais condenação para aquele que foi justificado. Não há mais condenação. Nós temos paz com Deus por causa de Jesus. E isso é glorioso. Eu ia ler um comentário aqui de Spurgeon da pergunta 29 do Catecismo, mas eu não vou ler para a gente ganhar tempo, tá bom? Mas eu ia ler lá, até porque eu acho que a gente já leu, se eu não me engano. Agora eu não lembro se foi na aula do Juan, pastor Juan. Eu não lembro se a gente leu a resposta da pergunta 29. Mas aí depois, se você tiver a curiosidade, vai lá na pergunta 29 e lê. A justificação, então, ela afeta diretamente a nossa vida de oração. Diretamente. Nós nos achegamos a Deus como justos. Não por causa da nossa justiça própria, mas por causa da justiça de Jesus que foi lançada sobre a nossa conta, que foi imputada a nós, como a Bíblia fala. Então nós nos achegamos a Deus, nós podemos nos achegar, como a gente sempre fala aqui, seja na abertura de culto, seja no que for. A gente sempre fala o texto lá de Hebreus 10, não é? Se acheguem a Deus, ao santuário, com ousadia e com confiança. Imagina alguém com a mentalidade do Antigo Testamento falando assim, ó, entra no Santo dos Santos com ousadia e confiança. Imagina alguém que tem uma mentalidade de toda a cultura judaica, você chega para essa pessoa e fala assim, entra no Santo dos Santos com ousadia e confiança. Irmão, se ela só parasse no Antigo Testamento, ela jamais iria entrar. Jamais. Só que agora, o que o escritor de Hebreus está falando é o seguinte, agora nós podemos entrar, porque nós não entramos por causa do nosso mérito, nós entramos por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos habilita a estar diante do trono de Deus, seja coletivamente aqui, quando nos reunimos, seja na nossa vida de oração, quando nós acordamos pela manhã. Quando nós fechamos os nossos olhos, por causa do sangue de Jesus, nós podemos ter a garantia de que nós estamos comparecendo diante do trono. Você consegue pensar nisso? Eu, quando fecho os meus olhos para orar pela manhã, a primeira coisa que eu penso, eu estou diante do trono de Deus por causa de Jesus. Faça esse exercício. Todas as vezes que você for orar, antes de orar, lembre, eu estou aqui diante de Deus por causa da obra de Jesus. Eu não tenho merecimento, eu não tenho mérito, eu sou fraco, sou miserável, sou ruim, mas estou aqui por causa do sangue de Jesus. Isso afeta a nossa vida de oração. Irmãos, essa verdade da justificação, ela afetou homens importantes na história da igreja. A primeira pessoa que tu já pensa logo de cara é quem da história da igreja, quando eu falo justificação pela fé? Lutero. Não tem nem como correr. Lutero, vou contar uma história para vocês rápida de Lutero. E vou contar uma outra aqui dos irmãos morávios. Lutero, a história vai falar que ele vivia atormentado por não se sentir justo diante de Deus. Lutero, ele se sentia todos os dias sendo esmagado pela justiça de Deus. Todos os dias. Ele não se sentia apto a estar diante de Deus. Aí Lutero, ele começou a recorrer aos recursos do catolicismo da época. Confissão, se autoflagelar, se submeter a punições. Toda tentativa de autojustificação Lutero fazia, porque ele se sentia esmagado pela justiça de Deus. Só que aí um belo dia, ele leu Romanos 1,17. E ele entendeu que a justificação é pela fé. Então, naquele momento, alguém angustiado agora encontra descanso e paz na obra de Jesus. Aí, anos depois, só voltando. E aí, em 31 de outubro de 1517, Lutero, ele fixa nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses. Depois, uns anos depois, os irmãos moráveis se reuniam, eles tinham uma oração,